E aí, galera, pense! Estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Para você que chegou de paraquedas aqui nesse vídeo no YouTube, eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, também sou um amante dos quadrinhos, sou um simples colecionador. Então se você gosta desse conteúdo, você gosta de quadrinhos, deixa teu like, rapaz, não esquece esse like não, que não custa nada para você e ajuda a impulsionar a gente pro mundo. E aí, lógico, se você gosta desse conteúdo, se inscreve logo em seguida e simbora aviões, meus amigos e minhas amigas, para falar das grandes sagas Marvel, né, grandes sagas e grandes eventos Marvel. Depois eu vou fazer um só para descer. E aí, como é um vídeo que eu estou devendo, um assunto que eu estou devendo, né, eu não tenho como falar de todas as sagas, porque eu não tenho todas as sagas, né? Então eu prefiro mostrar a minha coleção de grandes sagas e eventos Marvel. E aquilo que você sentir falta é porque eu realmente não tenho. Ou porque não me apeteceu, ou porque não chamou minha atenção, ou porque eu considero ruim mesmo não tendo lido. Enfim, se você quiser defender alguma saga que você não vai encontrar nessa minha lista, então você defende aí, que se eu me convencer, quem sabe eu compre para poder ler e falar sobre em outro vídeo. Então, simbora aviões, né? A Marvel, na corrida contra o tempo, conseguiu lançar, antes da DC Comics, a primeira grande saga, né? Mas antes disso, que a gente também tem que levar em consideração, e que pouca gente leva quando vai estudar esse assunto, é que por conta das Olimpíadas de 1980, foi encomendado à Marvel um quadrinho relacionado, né? E aí, em resumo, nós temos o Torneio dos Campeões, que é realmente, digamos, ainda não dá para chamar de grande saga, mas foi ali o que deu ali o despertar para a gente poder ver grandes personagens reunidos antes da sua grande primeira saga. Então você tem o Torneio dos Campeões e Rui Tomimoto. Você tem o Torneio dos Campeões misturando personagens de todos os universos ou todos os cenários que existem na própria Marvel Comics. Então os X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores, todos eles estão juntos e misturados nesse Torneio dos Campeões organizado por um dos anciões que, diga-se de passagem, gosta de uma boa aposta, né? Então, a trama é bem simplória, porém, algumas das batalhas são bem interessantes, né? Nós temos esse coroa aqui, este indivíduo aqui, de cabeça azul, parece um grande ancião lá do Lanterna Verde, né? Mas ele é o seguinte, é o grão-mestre, se não me engano. É o grão-mestre. E aí ele, junto com o colecionador, ele resolve fazer essa aposta, então ele faz a sua própria seleção. Primeiro junta todo mundo, depois faz uma peneira. É por isso que não dá para dizer que é uma grande saga, porque acaba que não fica realmente uma grande reunião. Que aí o conceito de uma grande saga parte do princípio de um grande crossover. E aí só em 84 que a Marvel vai lançar o seu grande crossover e também a sua grande saga, e primeira grande saga dos quadrinhos, né, encomendada pela, acho que é a Mattel, se não me engano, que eles lançaram Guerras Secretas. Eventualmente veio ter a Guerras Secretas 2, e se não me engano a Guerras Secretas 3, mas eu não tenho essas outras duas, eu só tenho essa daqui mesmo, tenho porque enfim tem um peso histórico e que enfim tem toda uma questão também que entra na cronologia de alguns dos meus personagens e equipes favoritas da Marvel, né? Que você vai ter o Homem-Aranha ganhando o seu traje negro e você vai ter também o Quarteto Fantástico tendo a entrada da Mulher Hulk no lugar do Coisa. Porque eles são transportados para um mundo dessa vida bandida que eu posso chamar que é o mundo bélico, e nesse mundo bélico é que eles são transportados, é que eles descobrem que uma entidade chamada Beyonder, ele quer todo mundo reunido, junto também com grandes vilões, e ele disse assim, o seguinte é isso, vocês querem voltar para casa? Então peixe, chibata e bomba, eu quero que vocês lutem entre vocês, e vocês tacam o pau no espinhaço, um de vocês, entre vocês mesmo, nessa vida bandida. E aí quando todo mundo percebe que é isso mesmo, que vai ser mesmo, então não tem pra onde correr. Então é aquela velha momento de você ver, né, como seria uma criança com vários desses personagens em mãos, como bonequinhos, botando eles para brigar sem motivo nenhum.
Então, você quer complexidade, não é esse o caso. Você quer dizer que quer ver herói hominho derrotando hominho, é aqui que é aqui. Bem depois, né, assim, na minha coleção é que eu venho avançando em Desafio Infinito, lançado em 1991. Aí sim você tem um pouquinho melhor, assim, uma profundidade maior das coisas. Você tem um personagem que é o Thanos, que já vem se organizando para azucrinar o universo Marvel, e dessa vez ele resolve obter as 6 joias do infinito. As 6 joias do infinito dão poderes ilimitados, tornando o Thanos em um ser muito mais poderoso do que um simples deus ou do que uma entidade qualquer. Então você vai ter o Thanos fazendo tudo isso para agradar a Senhora Morte, que na Marvel é nada mais nada menos que uma entidade cósmica, assim como qualquer outra. E portanto, né, o Thanos, ele começa a se entristecer com essa conquista, porque ele não consegue conquistar a Senhora Morte. E aí uma das coisas que ele faz para tanto é fazer o famigerado estalo de dedos para poder acabar com metade da vida no universo inteiro. Isso enfurece as entidades também, Eternidade, Galactus. Isso enfurece tanta gente que eles se reúnem para poder meter a chibata no Thanos, assim como também os próprios Vingadores também sim, e outros personagens do universo Marvel, juntos, como diria a canção, juntos e Shalom Now, vão lá tentar derrotar o Thanos. E aí é uma cachorrada nessa vida bandida. Mas é bom demais porque tem desenhos do George Paris e do Ron Lim. Aí vamos aqui, primeiro evento Marvel, né? Eu não chamo de grande saga, porque não é uma grande saga, mas eu digo que é um evento Marvel, porque se torna um quadrinho extremamente importante do universo Marvel, que é Demolidor, Queda de Murdock ou Daredevil Born Again, onde você vai ter o Rei do Crime finalmente descobrindo a identidade do Matt Murdock como Demolidor, e aí ele faz de tudo para destruir o Matt Murdock, não Demolidor. E ele consegue. E eventualmente torna a vida do Matt Murdock uma bagunça, fazendo com que o próprio Matt Murdock se torne, né, ele chega ao fundo do poço. E aí, claro que muitas dessas resoluções elas ainda respingam na história de vida do Demolidor ao longo de outras sagas do próprio personagem. Mas também torna essa história um peso de importância muito grande, porque você vai ter um quadrinho de um personagem único ganhando uma importância de qualidade que representa a Marvel para muita gente que às vezes acha que a Marvel não tem clássico ou não tem ou não tem boas histórias, né? Mas enfim, né, faz parte da vida. Outro grande evento que é interessante também, mais ou menos nesse período, nós temos a década de Murdock ali na década de 80, mas um pouco antes disso, né, cronologicamente falando, você tem a saga da Fênix Negra, que é onde chega o ápice da fase do Chris Claremont e John Byrne com os X-Men, onde você vai ter a Jean Grey chegando ao ápice dos seus poderes de Fênix, perdendo o controle e descobrindo que se tornou uma entidade cósmica destruidora de universos. E aí, meus amigos, é tiro, porrada e bomba, e você vai vendo que assim a complexidade da história nem é tão grande, mas o nível de importância da história é extraordinariamente importante. Porque você vai ter esses personagens chegando ao Império Shi'ar, onde a Fênix vai ser julgada por ter destruído uma galáxia inteira por conta da sua fome, né, da sua fome galáctica, da sua fome cósmica, que devora tudo, que devora todos e come até você, se você não abrir o seu olho, viu? Pois é, aqui onde também tem essa capa emblemática, inspirou até capas que depois nós vamos ver na digníssima concorrência. E um último evento aqui, antes de voltar para as grandes sagas, né, e depois retomar também, claro, logicamente, que é a saga do clone do Homem-Aranha da década de 90. Não tem para onde correr. Você pode dizer que, mas é do Homem-Aranha, durou 3 anos, é ruim, não sei o que. Mas você vê, né? A Panini tá lançando, a galera tá comprando, se fosse tão ruim assim, ninguém comprava.
Mas é ruim. Tem as partes que é ruim? Tem as partes que é ruim, creio. Tô dizendo que isso aqui é 100% bom, não. Mas muito disso aqui também respinga na história do personagem e coloca o personagem no mesmo patamar que muitos grandes eventos da digníssima concorrência. Porque assim, enquanto na concorrência você tinha a morte do super-homem e tinha a queda do morcego, a Marvel não ficou por baixo não, chapa. Isso aqui mexeu no juízo de muita gente que gostava do personagem. Ah, meu amigo, por bem ou por mal, isso aqui causou um estrondo na Marvel ali nos anos, final dos anos 90. Voltando agora, chegando na casa dos anos 2000, Guerra Civil, né, com direito a, inclusive, até um filme de mesmo nome, mas que não se inspira, ou pelo menos ele não retrata tal qual o quadrinho, mas se inspira em algumas coisas do quadrinho, onde você vai ter as identidades dos super-heróis sendo questionada, e aí você vai ter uma galera pró, né, revelar a identidade, e a galera que é contra. E aí, assim, as divergências políticas dividem a Marvel em duas polaridades. E aí, o Capitão América, que é a favor, ou melhor, é contra o registro de super-heróis, junto com o Homem-Aranha, depois posteriormente, vai lutar contra o Capitão América, ou contra o Homem de Ferro, para justamente ter esse confronto. Né? E aí você assim, quem que tá certo, quem que tá errado? Eu sou time Capitão América indo e voltando. Tanto que aí acabou com a vida do Homem-Aranha por conta disso. Depois eu conto isso aí em outra história. Vamos lá aqui a Vingadores versus X-Men. Isso aqui também é outra hecatombe no universo da Marvel. Porque o que acontece? A entidade Fênix volta para o universo da Marvel. Depois de ter matado a Jean Grey, não importava, veio para Rachel Summers, filha do Ciclope e filha da Jean Grey. E aí, meu amigo, como volta para ela, Esperança Summers, tá aqui a bicha, do lado da Feiticeira Escarlate. Então, como chega nela, agora eles vão discutir. E aí? Com uma saga anterior chamada Dinastia M, em que a Feiticeira Escarlate dizimou os mutantes, ficou aquela história, nunca mais vai nascer mutante na Terra. Mas com a vinda da Fênix, isso pode mudar e mudar para melhor. E seja de voltar a nascer mutantes. Então, os X-Men vão defender, vão ser pró a Fênix vir para a Terra para poder ficar na Esperança Summers e nascer novos mutantes. E os Vingadores não, acham que isso pode ser uma calamidade que pode até acabar com o universo. E aí, meu amigo, Ciclope versus Capitão América e Vingadores versus X-Men. E aí é tiro, porrada e bomba. Só que o que ninguém contava é que, na verdade, a Fênix, ela se divide. E como a Fênix se divide em alguns personagens, aí a coisa fica mais difícil ainda de acompanhar, ou pelo menos mais difícil ainda de lidar e de resolver. E aí por isso que essa saga também é muito da boa. Também levando em consideração também a época em que os X-Men eram da Fox e a Marvel não estava gostando muito dos X-Men, então fez sagas em que muitas vezes os X-Men sempre eram os vilões ou eram os errados da história. Vide também X-Men versus Inumanos, mas eu não peguei essa saga. Aí pegando aqui um grande evento Marvel, você vai ter Homem-Aranha no Aranha Verso. E por que eu digo que isso daqui é interessante? Porque, querendo ou não, também é um evento que leva a Marvel a um outro patamar, que é um patamar que vai para além dos quadrinhos. É graças a esse arco que é inspirado o filme Homem-Aranha no Aranha Verso, que ganha Oscar em 2019. 2019? Não, 2018. Né? Uma animação da Marvel que ganha Oscar. Oscar, meu amigo. E que bagunça a vida do Homem-Aranha e também bagunça um pouco também o multiverso, porque aí vai ter, enfim, essa questão também com o universo Ultimate, que vai culminar perdão, em Guerras Secretas de 2015, que faz com que tudo fique de cabeça para baixo na Marvel Comics. E ué, não teve a Guerra Secreta de 1984? Vai também ter uma em 2015? Vai, meus amigos e meus amigos. Não só vai, meus amigos e meus amigos. Como isso ainda vai fazer com que tanta coisa mude nessa vida.
você vai ter o Doutor Destino conseguindo, com o Homem Molecular, a mudar o universo e mudar tudo no universo de lugar. É isso mesmo que você ouviu. E aí, assim, essa confusão é preciso que você leia. Que você vai ter o Quarteto Fantástico não existindo mais antes, né? Ele não existe mais, o que existe é a Fundação Futuro. E você vai ter o Homem-Aranha Miles Morales do universo Ultimate sendo ingressado no universo regular da Marvel. Porque antes dessa grande saga, teve as incursões Marvel, onde muitos universos foram destruídos, inclusive o universo Ultimate. E aí, por conta disso, é aqui que você vai ter toda uma confusão gerada por conta dessas incursões. E o Doutor Destino se aproveitando disso para criar o seu mundo ideal. E aí, claro que o Reed Richards chega para acabar com a festa do Doutor Destino. E aí é peixe, chibata, tiro, porrada e bomba nessa vida bandida. Isso aqui é bom de verdade. Isso aqui eu tenho que admitir que isso aqui é muito bom mesmo. E dá um trabalho, porque aí depois tem uns tains que também são bons, pelo menos uma boa parte deles, né? Mas enfim, aí já é outros 500. Eu não tenho uns tains não, porque eu não me preocupei. E aí por fim aqui na minha coleção, né? Aqui é, na verdade não é nem minha, né? Isso aqui é mais um recado para o amigo João Alves. Amigo, eu ainda vou lhe devolver, mas eu queria pelo menos estar aqui com ele, já que eu tô com ele em mãos, para citar, né? Que a Marvel vive até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o universo Ultimate, que está prestes a acabar e que também mexeu com a cronologia da Marvel, porque fez com que o criador, que é esse indivíduo aqui desse capacete aqui de Kamen Rider, ele conseguiu alterar as origens dos super-heróis e fez com que esses heróis não se tornassem super-heróis. Ou pelo menos não conseguissem alcançar a sua história regular. Então você vai ter o Ultimate Homem-Aranha, que o Homem-Aranha não é picado pela aranha, e vai ter uma vida normal. Casou com a Mary Jane, teve 2 filhos, o Ben, tio Ben, ele é, inclusive, né? Ele é, sai daqui, moça, vai pra casa que ele come no reza. Olha, bolas. Né? Ele, por sua vez, o tio Ben não é morto, a tia May é que morre, né, nessa história. Enfim, é tudo trocado. Mas assim, eu não continuei colecionar Ultimate porque eu não achei essas coisas todas, não achei essas farofas todas. E vai acabar mesmo, então, que se acabou, que se acabasse. E aí, enfim, né, pra fechar com chave de ouro o vídeo, assim, né, tem essa questão de, mas essas coisas que, essas outras sagas que você não pegou. Eu queria ter pegado Guerra Infinita e Cruzada Infinita, mas não peguei porque os encadernados são muito caros. Eu tinha os formatinhos, vendi e fiquei arrependido amargamente. Massacre é bem complicadinho também, tem algumas publicações, algumas versões, mas a galera bota mesmo, sabe, bota pra lascar no preço, não acho que vale isso tudo, nunca vi ele no preço justo. Tem alguns outros eventos também que eu, assim, ainda tô meio que dando aquela olhada marota, né, a Aniquilação, acho interessante, parece ser um omnibus interessante, mas estou ainda na dúvida. Mas é isso, essa foi a minha coleção de Marvel, e eu agradeço você que veio até o final do vídeo, e é isso aí, né, pai, consegui, isso é que eu vou conseguir fazer isso quando for da DC, tô malhando pra quê, meus amigos e meus amigos. Então, muito obrigado mais uma vez, você que foi até o final do vídeo, tenha uma ótima semana, fique com Deus, e até a próxima nessa vida bandida, porque pense, meus amigos, numa saga Marvel